Bom dia pessoal. Já vamos iniciando nossa aula. Coloquei a gravar para os que não puderem assistir, participar agora. Depois eu disponibilizo no SIGA assim que concluir a nossa aula. Na semana passada a gente fez a apresentação da disciplina e eu disponibilizei para vocês uma apostila com alguns conceitos iniciais ali que era para vocês lerem, né? E já para ir se inteirando de alguns conceitos que a gente vai trabalhar, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com esses conceitos gerais sobre tecnologia, para vocês entenderem como funciona o computador, quais são os seus componentes, entender como funciona toda essa parte de armazenamento, de como que é trabalhado o computador. Para alguns pode ser que esses conceitos já sejam bem familiarizados, mas eu tenho certeza que tem alguns de vocês que não devem conhecer e saber. Acredito que alguma coisa nova vocês vão aprender. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? E perguntar, né? Vamos falando, se caso alguém coloque no chat e eu não veja, porque eu estou com a tela compartilhada, e aí eu não vou conseguir ver, mas aí alguém fala que tem alguma coisa no chat lá que eu paro aqui e vou para o chat para dar uma olhada. Alguém tem alguma dúvida antes de iniciar a aula ainda? Eu acho que ficou uma data errada de uma avaliação ali. O pessoal teve alguns que me procuraram perguntando, né, da avaliação. Na verdade, não tem nenhuma avaliação ainda para vocês, tá, pessoal? A partir dessa semana que eu vou colocar em cima desse conteúdo que a gente trabalhar hoje, daí eu vou colocar alguma atividade ali para vocês realizarem. Mas aí eu aviso vocês o dia que eu disponibilizar, tá? Então, não se preocupem que ninguém perdeu a avaliação por enquanto. Vamos lá. Para entender como funciona a tecnologia, como funciona a informática, a gente tem que entender uns conceitos de como funciona a estrutura no processamento de dados, né? Como é que isso acontece? Para que a gente possa processar qualquer informação, né, o que o computador possa processar qualquer informação, primeiro a gente tem que entrar com os dados, né? E aí a gente vai ter os nossos dispositivos de entrada que a gente vai ver logo a seguir. Depois de entrar esses dados, aí o computador sim pode fazer esse processamento desses dados para depois ele fazer a saída dos dados, mostrar esses dados em algum outro dispositivo ou impresso, né? Então essa é a estrutura que acontece o processamento de dados, né? E para que isso possa acontecer, a gente vai ter, então, o conceito do que é informática, né? Informática é a ciência que estuda o processamento de informações, né? Então, ela que é responsável, né, por processar as informações de forma bem mais rápida e bem mais segura, né? E para isso, então, a gente tem esses três conceitos, tá? Isso aqui vocês precisam saber, né? Entender o que é o hardware, né? Que é a parte física do computador, aquilo que a gente chuta, né? E depois a gente tem o software, que são o sistema operacional e os softwares aplicativos, né? Então, o hardware é a parte física, é o hardware, né? São as placas, o próprio computador, a parte física do nosso computador. Tá? E o sistema operacional e os softwares aplicativos, a gente considera isso como software, né? Seria a parte lógica, a parte que a gente xinga. Né? Então, é aquilo que quando a gente se irrita com alguma coisa, o computador não está funcionando, não sei o que, tu bate no computador, aquilo ali é o físico, né? E aí, quando trava um programa, alguma coisa, né? Então, aquilo ali é o software. Acho que é tranquilo esse conceito para vocês? Tá? O hardware sozinho não vai funcionar. Para que a gente possa utilizar o teclado, o mouse, o monitor, o pendrive, a webcam, né? Isso tudo é hardware, é parte física. A gente vai precisar de um sistema operacional que vai controlar esse hardware, vai me dar acesso, né, a esse hardware, e eu vou ter os softwares aplicativos, o navegador, o Word, PowerPoint, né, que vai fazer acesso
aos recursos lá do hardware através do sistema operacional. Toda a informação que é trabalhada na informática, ele é trabalhado em sistema binário. Tá? Isso é só para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa parte de comunicação. O sistema binário, na verdade, ele tem dois valores. Né? Ele é representado através de um bit, que o bit ele tem ou valor 0 ou valor 1. Tá? E aí depois a gente tem as grandezas. Né? Então, por exemplo, a gente tem o byte, que são um conjunto de 8 bits. Né? E é uma forma, por exemplo, com 8 bits, é uma forma que a gente consegue formar um caractere para representação. Então, tem as combinações que vai me dizer qual é a quantidade de bits, né, qual é o conjunto de bits que representa o caractere A, B, C, D e assim por diante. Então, quando a gente clica no teclado, por exemplo, pressionando alguma letra, aquela letra é convertida para um conjunto de bits, né, para representar ela. Então, aqui só para vocês entenderem, o valor 0, são 8 zeros, o valor 2 são 0, 1, 0, 0, a gente lê isso da direita para a esquerda, né, e assim por diante. Só para vocês terem essa noção, né, de como é representado esses dados para o computador. Essa conversão que eu comentei com vocês, né? A gente tem os nossos dispositivos de armazenamento, pendrive, HD, memória, DVD, né? Ou CD, tanto faz. E todas essas informações, esses dados, eles vão ser convertidos para binário, né? Binário são as grandezas. Então, a gente tem o menor valor é o bit, né? Que ele é um valor e ele é representado com a letra B minúscula, ele vai ser valor 0 ou valor 1. O byte, que é B maiúsculo, são um conjunto de 8 bits. O kilobyte, KB, 1024 bytes. O megabyte, MB, 1024 kilobytes. O gigabyte, GB, 1024 megabytes. Terabyte, TB, 1024 gigabytes. E o petabyte, PB, 1024 terabytes. Né? Então, isso aqui são grandezas que a gente trabalha e vocês vão ver muito esse tipo de nomenclatura, de sigla em diversas coisas. Acredito que vocês já devem ter visto, desde tamanho de arquivo, para vocês terem uma noção qual é o tamanho daquele arquivo, né? Quantidade de armazenamento que a gente tem. Então, isso é importante conhecer essas grandezas. Como que a gente faz essa conversão? Né? A conversão ela é feita, por exemplo, se eu quero, eu tenho kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Né? Antes a gente tinha o byte e o bit. Né? Então, bit 1, byte vai ser 8 bits, e aí a gente tem o kilobyte, que seria 1000 megabytes, 1000 bytes. Aí a gente quer transformar de kilobyte para megabyte, tu vai dividir por 1000. De megabyte para gigabyte, divide por 1000. De gigabyte para terabyte, divide por 1000. Quer fazer o processo inverso, quer saber, eu tenho um arquivo que é de 1 terabyte, quantos megabytes eu tenho? Multiplica por 1000, né? E assim por diante. Então, sempre quando eu estiver crescendo as minhas grandezas, eu vou dividir. E se eu quero diminuir o valor dessas grandezas, eu vou multiplicar por 1000. Né? Então, aí a gente tem a noção, então, de quanto a gente tem de... Sempre por 1000? Oi? Sempre por 1000. Sempre por 1000. Tá? Bom, nomenclaturas de velocidade. Tudo que a gente trabalha hoje com informática, normalmente tu vai ter alguma coisa relacionada com a velocidade. Velocidade de transmissão para te navegar na internet, né? Velocidade de processamento e também é trabalhado através de siglas que também é importante que vocês consigam identificar, tá? Então, vamos lá. Quando eu trabalho
com velocidade de transmissão de dados, por exemplo, qual é a velocidade para mim copiar um arquivo pela rede, pela internet, né? Eu vou trabalhar com a grandeza de kilobits por segundo. Ó, notem que é o B minúsculo, isso aqui quer dizer que é bits, não? Kilobits por segundo. Ou megabits por segundo, que vai ser o que mais vocês vão ver, né? Bom, qual é a velocidade da tua internet? A minha internet é de 10 megabits por segundo. Né? Qual é a velocidade da minha placa de rede para eu poder fazer a conexão? Ela é 1 gigabits por segundo, né? Ou 1000 megabits por segundo. E quando a gente trabalha com processamento, né, qual é a velocidade que o processador trabalha? A gente trabalha com megahertz ou gigahertz. Né? Então, são as grandezas utilizadas aí para a velocidade. Né? Então, quando é processamento, é trabalhado em hertz, em ciclos, né? E quando trabalha com velocidade de transmissão, é bits por segundo, né? E aí tu tem as grandezas, kilobits, megabits por segundo, gigabits por segundo. Vamos lá, vamos fazer algumas atividades para ver se vocês entenderam. Então, quero que vocês participem aí. Tá? Digamos que vocês compraram um notebook, eu comprei um notebook que tem uma CPU, tem um processador. CPU é unidade central de processamento. Tá? Uma CPU de 3,3 gigabyte, gigahertz ou gigabits por segundo? Quem que poderia responder aí? Gigahertz? Gigahertz, né? A minha conexão com a internet é de 10 gigabits por segundo, gigahertz, desculpe, gigabytes por segundo, GBps, por GB maiúsculo, gigahertz ou gigabits por segundo? Gigabits? Gigabits, né? Até, na verdade, gigabits é uma velocidade bem alta, né? O que a gente encontra aí, nossas conexões locais, aí ainda é na grandeza de megabits por segundo, né? Por exemplo, eu aqui em casa tenho uma conexão de 300 megabits por segundo. É uma velocidade bem alta. 10 gigabits por... Quem que falou? Pode falar. A minha aqui em casa é 150 mega, mas só vem 100. Só vem 100? 50 ficou extraviado no caminho. Mas aí depende do... Tu deve estar conectado sempre numa conexão sem fio, né? Não vi quem que falou. Eu aqui, Henrique. Henrique, né? Porque aí tu tem algumas limitações de tecnologia, por exemplo, se tu tá com uma conexão, depois eu vou falar para vocês mais adiante, aí, até a gente pode comentar. Por exemplo, se tu tá com uma conexão sem fio, né? Usando o celular, usando o notebook, e tu tá com uma tecnologia de 2,4 gigahertz, que é a frequência que ele trabalha, o máximo que tu vai conseguir aí, de repente, é 130, 160 megabits por segundo. Né? Tu não consegue mais que isso. Agora, se tu conectado com a frequência de 5 GHz, aí tu já consegue chegar a uma velocidade maior. Então, por isso que às vezes não trabalha. Mas aí o que acontece? Como tu tem várias conexões dentro da tua casa, né, vários dispositivos, pode ser que ele consiga utilizar os 150 que tu contratou. Mas são algumas coisinhas aí mais adiante que a gente vai entender. No computador pegar melhor do celular, né? Depende, vai depender da A placa minha- de rede que tu tem, né? A minha aqui é 200 mega, no computador pega 160 e no celular pega 140, por aí mais ou menos. E depende muito da proximidade que tu tiver também do access point, né? Do roteador. Bom, a última perguntinha. Comprei um pendrive com capacidade de 8 gigahertz ou gigabit por... GB, né? Tranquilo esses conceitos, né, para vocês. Acho que não é tão longe aí do que vocês trabalham, né? Bom, aqui já complica um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguiram entender aí como é que faz a conversão. Tá? Mas de forma bem rápida aí, só de alguns exemplos. Eu tenho 1000 kbytes. Quantos megabytes eu teria? 1. 1.
35.500 megabytes. Quantos gigabytes? 35 gigas e meio, né, professor? Isso. 40 milhões de megabytes. Quantos tera? O que eu tenho que fazer? De mega, ó, de mega. Não é 40? Eu tô passando para terabytes, né? Se fosse para gigabytes, dividia por 1.000 e depois eu divido mais por 1.000 de novo. 40 terabytes. 5.500 kilobytes para megabytes. Divido por 1.000, 5,5. Né? 80 terabytes para gigabytes. Agora eu estou de uma grandeza maior para uma menor. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1.000. Vai dar? 8.000. 80.000. Né? Bota mais 3 casas aqui. 80.000. 7 gigabyte para megabyte. 7.000. 7.000. 10 megabytes para kilobytes. 10.000. 10.000. 0,7 gigabytes para kilobytes. Setecentos? 700.000, né? Se fosse megabyte, seria 700, mas é de giga para quilo. 700.000. E 4,7 terabytes para gigabyte. Então, em tera para giga. Só multiplico por 1.000. 4.700. 4.700. E 800 terabyte para megabyte. Estou em tera, vou para mega. Multiplico por 1.000 para chegar em giga, mais 1.000. 800 milhões, né? Tranquilo? Sempre lembrar dessa formulazinha, né? Se eu estou de uma grandeza menor para uma maior, eu vou dividindo por 1.000. E se estou de uma maior para uma menor, vou multiplicando por 1.000. Aí não tem erro. Vocês têm noção, por exemplo, assim, quanto que uma série de um episódio aí, um episódio de uma série que vocês assistem na internet, no Netflix, ocupa? Qual é o tamanho dela? Se vocês fossem baixar ela. De 500 MB para frente, né, professor? Em torno disso, né? De 500 megabyte para cima, né? Então, são arquivos grandes. E um arquivo do Word, um arquivo do PowerPoint, um arquivo né? Um trabalho de vocês, assim, um trabalho simples. Chega no máximo 1 MB, né? Mais ou menos isso aí. Fica na caixa de 1, 2, 3 megabytes, né? Então, isso aí vocês têm que ter noção, né? Principalmente quando vocês... eu vou comprar uma foto, por exemplo, uma foto com uma qualidade boa aí, né? Quanto que armazena? Deve dar uns 10. 10. Pela qualidade. Deixa eu ver o que o Gustavo colocou aqui. Beleza, Gustavo? Qualquer coisa depois que ficar gravado, tu pode rever a aula, tá? Não se preocupe. Então tá, vamos lá. Outro conceito que é muito importante hoje vocês conhecerem é o conceito de nuvem ou de cloud, né? A maioria de vocês devem utilizar esse serviço de nuvem, muitas vezes nem se dão por conta que estão usando isso, né?
que nada mais é do que um espaço disponível num servidor, né, onde a gente vai ter clientes que armazenam seus dados. Isso aqui são diversos tipos de redes sociais, de serviços que a gente tem disponível, provavelmente vocês devem conhecer alguns deles, né, que usam, né, esse serviço de nuvem para armazenar esses dados. Acredito que todos vocês devem ter uma conta no Facebook, ou uma conta no Instagram, né? Deve ter um e-mail, seja do Hotmail, seja do Gmail, seja do Yahoo. Né? Todos os serviços eles usam o armazenamento online, né? Que a gente chama, né? Em nuvem. E aqui a gente trouxe aqui 3 serviços de armazenamento de arquivos que vocês podem utilizar. Vocês reconhecem essas logos ou não? Essa primeira aqui. Quem que saberia dizer? É o Dropbox. Dropbox. Drive. Drive, aqui tá fácil, né? Drive. E o OneDrive, né? Aqui é um serviço de uma empresa, né? Dropbox, aqui o Drive, que é do Google, e do OneDrive, que é da Microsoft, né? Então, são 3 serviços que a gente tem. Se eu não me engano, eu não sei se vocês já têm a conta de e-mail institucional. Eu sim. Eu não consegui colocar a senha daí. Na conta de e-mail institucional, vocês têm um espaço de armazenamento, não me recordo de quanto, disponível no OneDrive. Né? E aí no OneDrive a gente também tem disponível lá versões do Office, né? Word, Excel, PowerPoint, que vocês podem utilizar e armazenar online e trabalhar de forma online também, que a gente vai ver mais adiante. Tranquilo esse conceito de nuvem? Sim. Tranquilo. Sim. Então aí, só reforçando aí, né, as principais redes sociais aí que utilizam nuvem, né? Aqui, só para vocês terem uma noção de como é por dentro de um data center, onde estão esses servidores que vão armazenar esses dados, né? Tudo isso aqui, ó, isso aqui é um armário, né, um rack que a gente chama, e tem vários servidores aqui, né, onde fica disponível. Né? Aqui é a parte de cabeamento que liga esses computadores, servidores. Né? Aqui, por exemplo, a estrutura, né, que a gente chama de uma fazenda de servidores, né, uma fazenda de data centers, onde fica isso disponibilizado. Né? Isso aqui é a alta tecnologia. Bom, quando vocês vão comprar um computador, um notebook, a gente tem que conhecer um pouquinho das especificações técnicas. E isso serve principalmente para vocês também da área agrícola, né? Para próprios equipamentos agrícolas hoje, a maioria deles já vem com poder computacional que vocês têm que conhecer também, né? E saber, né? Então, aí eu trouxe alguns exemplos de configurações para a gente entender. Então, notem que aqui ele está bem dividido a descrição. Eu tenho a placa-mãe, a característica, placa-mãe. Placa-mãe é a placa principal do computador. Tá? Então, ele mostra que o chipset é da Intel. Né? Quais as conexões que ela tem? Ela tem 3 conexões de áudio, tem uma LAN, que seria uma placa de rede local, cabeada. Eu tenho a entrada PS2, que a gente vai ver mais adiante, que é para mouse, teclado, né? E tem 4 portas USB. Né? Ainda tem conexões de áudio, né? De HD de alta definição, de 5.1 canais, e aqui ele mostra de novo a rede, né? Rede LAN, gigabit, né? 10, 100, 1000. Isso aqui seria gigabits por segundo, né? A velocidade dessa placa de rede. Ela pode trabalhar em 10 megabits, 100 megabits ou 1000 megabits. Tá? Aí entra o processador, né? Marca Intel, qual é o modelo dele, quantos núcleos, quantas threads, qual é o cache, qual é a memória interna desse processador. Depois vem a memória, capacidade de 5 GB, né? 5 GB. O armazenamento do tipo SSD, a capacidade de 32 gigabits. Esse é um armazenamento novo, né? Com maior velocidade. Aí depois aqui tu entra
né, na descrição de todo o computador aqui. Então, ele está mostrando qual é o processador. Ó, Intel Celeron Dual Core, memória tanto, HD de 500 GB, interface de vídeo, né, qual é o tamanho do vídeo, áudio, conexões que tem, VGA. Então, isso são informações, especificações técnicas que vocês têm que entender. Tá? Aqui um outro exemplo, ó. Intel Core i5 Quad-Core. Né? Então, o modelo desse processador, qual é a geração dele, a velocidade, né? 1 GHz e a velocidade aumentada é de 3.6 GHz, a cache de 6 MB, memória RAM de 8 GB, né? Aqui ela pode ser expansível até 20 GB, tipo de barramento dela, qual é a capacidade de armazenamento do HD de 256 GB, e aqui qual o tipo de interface. Tá? Aqui tem um outro exemplo de um notebook, ó, notebook Lenovo Dual Core, 4 GB, o que seria esses 4 GB aqui? 4 GB. A memória RAM. Memória RAM, 128 GB SSD. É o HD dele. HD, a tela de 15.6 polegadas. Monitor, né? O Windows 10 é o sistema operacional que vem nele. E aqui é o modelo desse notebook Lenovo. Né? Aqui um outro exemplo de um computador Intel Dual Core. O modelo dele, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB, né? E um monitor de 15.6. Normalmente são essas as informações principais que a gente cuida, né, quando vai comprar ou ver uma configuração de um computador. Tá? Então, aí, por exemplo, qual que seria o processador aí? O que seria Intel Core 2 Dual 3.2 GHz? Core? Isso aqui é o processador, né? Ele é um Intel Core 2, né? De 3.2 GHz. O Windows 10 Pro é o sistema operacional. 16 GB de RAM, memória, né? HD de 1 TB é o disco rígido, é o nosso HD. O monitor de 17 LCD. Ele tem um gravador de DVD, ele tem 6 entradas USB, que são portas seriais, aí que a gente conecta periféricos. O onboard quer dizer que é uma tipo de placa-mãe, ela é onboard, quer dizer o que? Ela vem com placa de vídeo, placa de rede, né, e outras comunicações, tudo integrada nessa placa-mãe. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó. Processador, sistema operacional, memória, disco rígido, porta serial, tipo de placa-mãe. A placa de vídeo, ela é VGA de 32 MB. Isso aqui ele rouba, esses 32 MB ele rouba da memória lá. Tá? Aqui é a placa de rede e aqui placa de rede sem fio e Bluetooth. Também são formas de comunicação. Olhando para essa configuração, vocês acham que é uma configuração boa de um computador ou não? Mediana. Só faltou SSD. Só faltou SSD, né? O que a gente... processador melhorzinho, né? Isso, então vocês estão entendendo. O que diferenciou aí nessa configuração? 16 GB de RAM que é muito bom. 16 GB de RAM, né? Você sabe por que a quantidade de memória afeta no desempenho do computador ou não? Não. Porque a gente fala assim, 16 GB é bom, né? Aí a gente olha outras configurações, lá tem 4 GB, 8 GB, né? A memória RAM é a memória a memória principal do computador, que qualquer coisa que tu vai executar, ele vai ser carregado para essa memória. Então, por exemplo, tu ligou o computador, o próprio sistema operacional já vai ocupar um espaço dessa memória. O Windows, principalmente, é um sistema operacional que ele é bem pesado e ele rouba bastante memória.
né? Quando vocês ligar o computador, depois eu até posso mostrar para vocês ali, a gente consegue olhar um relatório que ele mostra quanto que ele está consumindo de memória, quanto está consumindo de processador e assim por diante, né? Então, assim, ó, quanto mais memória a gente tiver no computador, melhor é. Quer dizer o quê? Mais coisas a gente vai poder fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, tem gente que gosta de estar fazendo algum trabalho, gosta de estar escutando uma música, às vezes deixa rodando um clipe, né? Às vezes o pessoal trabalha com duas telas, né? Daí deixa mais o e-mail aberto, deixa mais alguma outra coisa aberta. Quer dizer, cada programa que tu vai rodando, ele vai consumindo memória. Então, quanto mais memória tu tiver, mais coisas tu consegue rodar ao mesmo tempo, né? E dependendo do programa, às vezes o programa ele consome muita memória, né? O próprio Google Chrome, que é um navegador, ele vai colocando alguns plugins, alguns incrementos que vai consumindo bastante memória, né? Então, e o processador? Por que a velocidade do processador é importante? Por exemplo, não sei se vocês trabalham, se chegam a trabalhar com AutoCAD, acho que trabalham, né? Alguma disciplina, vocês vão trabalhar com AutoCAD mais adiante lá, que acho que de repente com o Joel, para fazer algum projeto de agropecuária, uma coisa assim. Não sei se vocês têm, não me recordo direito, mas o AutoCAD é um programa que ele faz plantas, por exemplo, né, de prédios, alguma coisa assim, e tudo isso é matemática, quer dizer, que tu tem que fazer muito cálculo. Então, quanto mais rápido o processador conseguir fazer esses cálculos, melhor vai ser, né? Agora, para te trabalhar numa digitação de texto, tu navegar na internet, o processador não precisa ser tão rápido, né? Agora, para fazer esse tipo de projeto, vou trabalhar com edição de imagens, vou trabalhar com edição de vídeo, consome bastante processamento, né? Então, isso é importante. Vamos lá. Conexão plug and play. Vocês já escutaram esse termo, né? Plug and play, PNP. O que isso quer dizer? Essa é uma tecnologia que permite que, principalmente com a USB, né, com essas portas USB que a gente coloca a porta USB e ele automaticamente ele se configura. Quer dizer, o quê? Eu comprei um pendrive, coloquei lá no USB, ele fica lá instalando e daqui a pouco ele está funcionando, eu já posso armazenar nele, né? Eu comprei uma impressora, conectei lá na USB e ela já sai funcionando, né? Uma placa de vídeo, coloquei a placa de vídeo lá no barramento, lá no slot da minha placa-mãe e automaticamente ela já se autoconfigurou. Isso são opções que a gente tem de plug and play, dispositivos plug and play, que tu não precisa instalar manualmente um software para que ele possa funcionar, tá? Então, esse é um conceito que vocês vão ver, né, se é plug and play ou não. Facilita bastante, tá? A placa-mãe, tá? A placa-mãe é a principal parte do computador, né, que vai interligar, vai conectar todos os demais componentes que esse computador vai ter, né? Então, nela a gente vai estar o processador junto com a memória, vai ser ligado ao nosso HD, a placa de vídeo e entre outros, né? Então, por exemplo, aqui se vocês não precisam entender tanto, mas aqui o que a gente tem? Ó? A gente tem o espaço para o processador, aqui a gente tem espaço para memória, a gente tem dois tipos de memória aqui nessa placa, né? Aqui a gente tem slots de expansão para conectar outros tipos de placa, por exemplo, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, né? Aqui a gente tem slots para colocar o HD, aqui vocês podem ver que tem algumas conexões que são conexões on-board, conexões de áudio, aqui provavelmente são portas USB e portas de rede, né? Tem as portas de áudio digital, tem portas PS2, provavelmente vai ter aqui nessa placa, tá? Então a placa de rede, a placa-mãe, desculpe, é a principal placa do computador, né? Processador, né? Processador, a gente tem dois principais fabricantes de processadores que vocês vão ver, que é a Intel e a AMD, tá? A Intel, a gente tem lá as versões i7, i5, i3, né?
quanto maior o número aqui, mais novo é o modelo, né, mais caro vai ser e melhor vai ser. A gente tem o Celeron, que é uma versão um pouco mais de custo mais baixo, né, e tem Xeon, que são mais processadores para servidores. Tá? E aqui a gente tem também da AMD, a gente tem o Duron, o Atom, o Sempron, um AMD de 64 bits, são outros modelos aí de processadores, né, que normalmente tem um custo mais baixo que os da Intel. Tá? Mas também são bons aí, eles têm uma característica que eles esquentam mais, né, mas também são bons. Vocês sabem qual processador que vocês têm nos computadores de vocês ou não? Não. 1,5. Um i5? Mas era 5. Meu AMD Ryzen 5. Tá bom, então bem de processador. Memória. A gente tem dois tipos de memória, memória RAM e memória ROM, tá? A memória RAM é uma memória de acesso randômico, acesso aleatório. É aquela memória que a gente estava colocando nas configurações lá. Eu tenho 8 GB de memória RAM, eu tenho 16 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM. Tá? Memória são essas plaquinhas aqui que a gente vai colocando na placa-mãe. Tá? Essa memória, qualquer, por exemplo, eu estou com a minha apresentação aberta aqui. Essa apresentação ela está na memória. Se eu estivesse trabalhando nessa apresentação aqui e eu não salvei ela ainda e faltou luz, eu perco tudo que eu fiz. Né? Eu perco tudo que eu fiz, por quê? Porque ela estava nessa memória RAM. Se eu salvar, ele vai para um outro tipo de memória, que é a memória, né? Eu vou salvar no HD, né? No SSD, no pendrive, daí ele vai para uma outra memória que não é de acesso aleatório. Quer dizer, o quê? Eu não preciso estar com energia para ele manter armazenado. Na memória RAM, ela é uma memória que a gente perde as informações quando perde energia. A memória ROM é uma memória de somente leitura, que é um chipzinho. Né? É isso aqui, por exemplo, que ele vem com um software gravado de fábrica que a gente não consegue alterar. Sempre que a gente liga o computador, ele carrega esse software que a gente chama de BIOS, né? Que é o que faz o setup, que é o que vai verificar os componentes do computador, que é o que vai procurar aonde que está o sistema operacional para ele poder carregar esse sistema operacional para aí a gente começar a trabalhar. Tá? Então, a memória ROM, né, a gente vai ter a nossa BIOS que vai estar armazenada lá nela, a gente não consegue alterar essa memória. As conexões USB, né, hoje a maioria dos dispositivos que a gente compra são dispositivos que usam essa conexão USB, né, o Universal Serial Bus. Né, então, quer dizer o quê? É um barramento serial universal que serve para qualquer tipo de dispositivo. Normalmente ele é representado com esse símbolo aqui, isso aqui é o símbolo da USB, né, que é essa conexão de tu conectar ela, tu ligar na porta e já sair usando, né? A maioria dos periféricos, então, estão vindo com esse tipo de conexão. A gente tem vários tipos de conexões USB, então, nota aqui que a gente tem dois tipos, né, de USB, mas normalmente esse aqui vai no dispositivo, né, esse aqui, por exemplo, é uma conexão de uma impressora, e aqui no computador. Né? No computador, normalmente, é esse tipo de conexão que a gente tem. Outra coisa que é importante vocês terem noção, né, o que é um backup, uma cópia de segurança, né, nada mais é do que vocês armazenar fisicamente aquele arquivo, né, de vocês num HD, num CD, ou num DVD, ou na nuvem, ou num pendrive, ou num HD externo, né, tu fazer cópias. Isso é sempre importante vocês terem, né, hoje com a questão do armazenamento em nuvem, é muito simples aí de vocês armazenarem, né? Por exemplo, eu brinco assim, né? Hoje não tem mais a desculpa do aluno dizer assim, professor, esqueci o trabalho em casa, né? Basta vocês armazenar na nuvem que vocês conseguem acessar de qualquer lugar, desde que a gente tenha internet, né? Desde que a gente tenha internet. E o compartilhamento, né? Que é
que vai permitir que a gente disponibilize qualquer recurso, né, para outro que possa utilizar. Por exemplo, eu posso compartilhar uma impressora, eu posso compartilhar um arquivo, né, e assim por diante. Isso é só termos aí que a gente usa. Pessoal, da aula de conceitos gerais de tecnologia era isso, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre essa aula? Ou sobre lá a apostila daqueles conceitos iniciais que estava falando mais dos tipos de computadores, do gabinete, o mouse, o funcionamento do mouse, o funcionamento do teclado. Tem alguma dúvida a respeito disso? Eu não. Não, senhor. Não. Tá. Essa semana eu vou disponibilizar uma lista de exercícios só para fixar esses conceitos que a gente trabalhou, e aí eu aviso vocês nos grupos, tá ok? Tudo bem? Tá bom. Beleza. Professor, Diga. foi feito algum grupo de informática? Foi. Me colocaram nos 2 grupos. Eu até mandei hoje mensagem nos 2 grupos. Então não me adicionaram. Pede pro líder da tua turma, então, te adicionar. Porque eu fui adicionado, não fui eu que criei os grupos. Deixa eu pegar aqui. Informática, primeiro Agro D. Informática básica, primeiro Agro C. São esses 2 grupos. Eu não sou admin. O do Agro D é a Kelly Fontoura, administradora. Isso aí, Raquel. E do Agro C, eu estou como administradora, mas também é a Maria Luísa, é a administradora do grupo. Tá? Se alguém não está no grupo aí, eu ainda no grupo coloquei só, na verdade, o link, mas, né? Porque toda a informação eu vou colocar vai ser no Siga, tá, pessoal? Tentem sempre dar uma conferida no Siga, né? Mas qualquer coisa também fico à disposição de vocês me chamarem aí e tirarem qualquer dúvida. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, professor. Então tá, por hoje era isso. Uma ótima semana para vocês. Então tá, professor, um bom resto da semana pro senhor. Muito bem, então. Boa semana, tchau. Tchau. Tchau.